Bom dia, turminhas do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a gravação da nossa quinta videoaula, tá? Então, estamos entrando no capítulo 7 do nosso livro, tá? Então, vamos para a nossa quinta videoaula de matemática, certo? Então, vamos lá. Então, capítulo 7, né? Com o tema razão e proporção. O que é razão? Vamos entender o que é razão? Vocês já até trabalharam isso no sétimo ano, tá? Estamos apenas agora aprimorando os conhecimentos que vocês já adquiriram lá. Mas a gente vai aprimorar mais um pouquinho, né? Porque os nossos conteúdos são assim agora, são progressivos. Você vai ver um pouquinho disso agora, aprimora mais um pouquinho no oitavo ano, depois aprimora mais um pouquinho no nono ano, e assim vai. Então, vamos lembrar o que é razão. A cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, é famosa por suas fontes e nascentes de água encontradas no século XVII sob uma caldeira vulcânica. O mapa abaixo representa a distância entre essa cidade e a capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Nossa linda Belo Horizonte, né? Cidade encantadora. Gente, repare o seguinte aqui no mapa, ó. No mapa, eu tenho, né, a localização da cidade de Poços de Caldas e a localização de Belo Horizonte. Em linha reta, esse traçado de vermelho representa a distância em linha reta, tá? A parte em azul representa o caminho mais curto, né, que é de BH até Poços de Caldas pela estrada, né? Repare que é uma estrada muito sinuosa, né? Ou seja, muito cheio de curvas. Vocês já viajaram para Minas Gerais? Alguém de vocês conhece alguma cidade de Minas? Já viajaram para lá? Já viram como que são as estradas? Eu, particularmente, eu sou mineira, né? Mas eu tenho muito medo das estradas de Minas Gerais. Eu acho estradas muito perigosas, muito cheias de curvas. Então, normalmente, quando a gente viaja, a gente vê bastante acidentes nas estradas, né? Então, eu sempre que eu tenho que viajar por uma dessas estradas de Minas, assim, eu já fico meio ansiosa, fico nervosa, porque eu tenho muito medo mesmo. Mas vamos ao que interessa, né? Falando de Minas Gerais, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui horas falando com vocês, contando histórias, porque é a minha terra, que eu amo tanto, né? Mas vamos lá. A escala do mapa, a escala, gente, do mapa, normalmente ela vem escrita, tá? No rodapé do mapa. Todo mapa que vocês forem analisar, normalmente tem uma escala embaixo. Tem uma numeração escrita embaixo. Por exemplo, ó, a escala desse mapa aí é 1 para 11 milhões e 700 mil, ou seja, 1 para 1 dividido por 11 milhões e 700 mil, né? A razão é sempre uma divisão, tá, gente? Isso significa que a cada 1 centímetro no mapa, ó, 1 centímetro no mapa, nós teremos 11 milhões e 700 mil centímetros no território, ou seja, em terra, no tamanho real, né? Então, 1 centímetro no mapa estará representando 11 milhões e 700 mil centímetros no tamanho real da distância entre Poços de Caldas e Belo Horizonte, certo? Então, em cima fica a distância que está sendo representada, né? A quantidade de centímetros. E embaixo fica a distância real, ou seja, a distância real entre uma cidade e outra. No caso aqui, 1 centímetro para 1 centímetro no mapa representa 11 milhões e 700 mil centímetros no tamanho real da estrada, tá? Da distância. Então, primeira perguntinha aí, responda. O que é razão entre dois números não nulos, né? Não nulos quer dizer que não é zero, né, gente? Porque, como vocês sabem, não existe denominador zero. Então, não existe, por exemplo, 2 sobre zero, 5 sobre zero. Isso não existe, tá? Então, zero na parte de baixo de uma fração. Se vocês virem, se algum dia está errado, porque não existe, tá bom? Então, gente, o que é razão? Razão é o quociente entre dois números, ou seja, o resultado da divisão ali entre dois números, tá bom?
2. Qual é a distância real entre a cidade de Poços de Caldas e Belo Horizonte? Se a gente for fazer o cálculo, né, vai ser 47,5 quilômetros, tá bom? Ou 475, não estou conseguindo enxergar direito aqui, mas depois eu confirmo para vocês, tá? Porque para mim está muito claro. Neste capítulo, vamos retomar os conceitos de razão e proporção. A razão entre A e B, né? Vamos supor que A e B sejam dois números, tá, gente? Também pode ser representada por A dividido por B, ou seja, A, dois pontinhos B, certo? Então, denominamos razão entre dois números A e B, nessa ordem, né? Com B diferente de zero, né? Lembrando que a parte de baixo nunca pode ser zero, a relação A sobre B, certo? Então, isso é razão, certinho? Vamos lá, veja algumas situações em que podemos utilizar o conceito de razão. Vamos para a velocidade média. Imagine que um automóvel percorreu 450 quilômetros em 5 horas. Podemos dizer que a cada 1 hora esse automóvel percorreu 90 quilômetros, ou seja, 450 dividido por 5 vai dar 90 quilômetros, ou seja, a cada 1 hora ele andou 90 quilômetros. Então, eu posso dizer que ele estava a 90 quilômetros por hora, tá? A velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la, ou seja, velocidade média ao cálculo 450 quilômetros dividido por 5 horas. Ou seja, se eu simplificar, né, dividir aqui por 5, aqui também por 5, vai dar 90 sobre 1, que é 90. Então, 90 quilômetros por hora esse automóvel estava, certo? Agora vamos para a densidade demográfica. O que é isso? O que é densidade demográfica? Vamos lá. Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil, com 21,1 milhões de habitantes, diz o IBGE. Minas Gerais é o estado mais populoso do Brasil, com 21.119.536 habitantes, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, né? Nesta quarta, dia 30. Então, esse é do G1, né, gente? O G1 da Globo, do portal. Então, vamos lá. Isso foi em acesso em julho de 2018, tá? Que tiveram essas informações. Obviamente, agora nós podemos ter muito mais do que isso de habitante em Minas, né? Mas em 2018, em julho de 2018, era essa a quantidade de habitantes que Minas Gerais tinha. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes de uma região e a área ocupada por essa população. Assim, considerando que o estado de Minas Gerais ocupa um território que mede 586.528 quilômetros quadrados, e utilizando os dados da reportagem acima, temos que a densidade demográfica desse estado é 21.119.536 habitantes, dividido pela área territorial, né, que é 586.528 quilômetros quadrados. Se eu for dividir esse valor por esse valor, gente, eu vou ter o seguinte de densidade demográfica, fazendo a divisão desse número de habitantes pelo valor em quilômetros quadrados que eu tenho em Minas Gerais. Então, eu vou ter 36 habitantes para cada 1 quilômetro, tá? Então, eu tenho 36 pessoas vivendo em 1 quilômetro. É um número bom, né, gente? Se a gente for comparar com outros países, por exemplo, a China, a densidade demográfica da China é muito grande. São muitas pessoas, é o país mais populoso do mundo. São muitas pessoas vivendo em um mesmo local. Então, se comparar isso aí com outros países, nós estamos até bem, né? Porque a densidade demográfica do Brasil é boa. Nós temos, em Minas Gerais, nós temos 36 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é um número muito bom. Se as pessoas não quiserem nem se ver durante um dia, elas não precisam se ver. Então, tá ótimo isso aí, né? Certo? Então, a densidade demográfica de Minas de Minas Gerais é aproximadamente 36 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Aí tem duas perguntinhas, ó. Responda. Qual é o total da população brasileira? Qual é a densidade demográfica do Brasil?
Bom, isso aí vai depender, né, dos dados atuais sobre a população brasileira. Então, vocês terão que pesquisar qual é a quantidade de pessoas no momento que temos no Brasil, né? E a quantidade de quilômetros quadrados que também que tem o nosso território brasileiro, né? Em quilômetros quadrados. Então, vocês vão colocar em cima, coloca a população, né, brasileira, o total que nós temos no momento, e embaixo vocês vão colocar a quantidade de quilômetros quadrados que o Brasil possui, tá bom? Faça essa pesquisa aí, faça a divisão e me diga qual é a densidade demográfica do Brasil. Número 2. Qual é a população da cidade onde você mora? No caso, em Macaé, né? Qual é a quantidade de pessoas que existem na cidade de Macaé atualmente? Qual é a densidade demográfica dessa cidade? Ou seja, vocês vão pesquisar o número populacional de Macaé, né? A quantidade de pessoas, e vão pesquisar a área de Macaé. Quantos quilômetros quadrados possui o município de Macaé, certo? O município todo, tá, gente? Incluindo região serrana, tudo. Todo o município de Macaé. Vocês vão lá, vão colocar em cima, parte de cima. Vocês colocam a quantidade de habitantes de Macaé e embaixo coloca o valor territorial de Macaé em quilômetros quadrados. Vão fazer essa divisão e vão me dizer qual é a densidade demográfica de Macaé. Ok? Certinho? Entendido? Espero que façam bonitinho, tá? Continuando aqui, vamos lá. Essa aula, gente, é referente à nossa semana que se inicia no dia 2 de junho, né? Essa é a nossa primeira semana do mês de junho, né? Então, iniciando aí o mês de junho, com bastante esperança, né? Bastante fé de que tudo em breve voltará ao normal, queremos conseguir seguir a nossa vida normalmente. Estamos chegando ao meio do nosso ano letivo. Já estamos na metade do ano. Então vamos torcer, pedir ao Papai do Céu para que abençoe, para que a gente consiga logo sair dessa situação, né? E que a nossa vida retome o rumo normal, para que a gente volte a seguir a nossa rotina de antes. Tá? Então vocês anotem aí, por favor, no caderno de vocês, né? Macaé, 2 de junho de 2020. Professora Ednéias, matemática, oitavo ano. Essa é a nossa quinta videoaula, tá? A unidade é 3 do livro de vocês, o tema Razões e Proporções, página 78. Então, vamos lá, razão. O que é razão? Vamos a alguns exemplos práticos aqui para vocês entenderem melhor. A razão entre o número de horas que você dorme em uma noite e o número de horas de um dia. Eu, por exemplo, eu até tento, né, gente, dormir 8 horas por noite, que é o necessário para a gente acordar bem, mas raramente eu consigo fazer isso, né? Devido a uma jornada de trabalho muito longa, a ter muitas coisas para poder resolver em um dia. Então, às vezes, eu varo a madrugada trabalhando para poder dar conta de tudo. Mas à noite que eu consigo deitar 10 horas da noite para acordar 6 horas da manhã, é maravilhoso, tá, gente? Então é isso que a gente precisa. Eu sei que vocês são adolescentes e eu sei que nesse momento que vocês estão confinados aí em casa, vocês estão trocando a noite pelo dia, né? Eu sei muito bem disso, conheço vocês. Sei que vocês estão trocando a noite pelo dia, mas não faça isso. Tentem seguir a rotina normal que vocês tinham antes, para quando a gente voltar ao normal, vocês cheguem bem, cheguem com todo o gás, disposição, não fiquem com sono em sala de aula, tá? Que é horrível, né? Quando a gente não dorme bem, fica com sono o dia todo, fica muito cansado. Então, seria meu sonho de consumo, né? No caso aqui, eu estou respondendo por mim, né? Mas eu não, não durmo essas 8 horas por noite. Muito raramente eu consigo fazer isso. Mas normalmente eu durmo umas 6 horas por noite. Mas eu coloquei aqui o que é recomendado, tá? Vocês podem colocar aí a quantidade de horas que vocês dormem por noite. Vamos lá. Então, a razão entre o número de horas que você dorme em uma noite e o número de horas de um dia. Vamos lá. Eu coloquei que eu durmo 8 horas por noite, num total de 24 horas que tem o dia, né? Aí, para me descobrir qual é a razão de tempo que eu durmo, né?
eu vou simplificando. Vocês poderiam logo dividir por 8 aqui, por 8 aqui? Poderia. Ia chegar logo a esse valor aqui. Mas eu quis fazer passo a passo, tá? Ó, 8 dividido por 2 dá 4. 24 dividido por 2 dá 12. Estou simplificando a fração, tá, gente? 4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Agora, 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 que dá 3. Então, durante 24 horas, dessas 24 horas que tem o dia, eu durmo um terço. Ou seja, um terço da nossa vida a gente tem que passar dormindo, né? Certo? Aí vamos lá. Nesse caso aqui eu tinha um valor, fui reduzindo esse valor, simplificando a fração, né? Até chegar aqui ao meu valor que me interessa, que é a razão do número de horas que eu durmo em relação a um dia, tá? Ou seja, eu durmo um terço de 24 horas. Então, vamos lá. A razão entre o número de dias da semana que você tem aulas e o número de dias que você estuda. Vamos lá. Normalmente, a gente tem aulas 5 dias da semana, né? E a nossa semana tem 7 dias. Então, a razão é 5 sobre 7. Tem como simplificar isso aqui? Tem como reduzir? Existe um número que divida 5 e 7 ao mesmo tempo? Não, não existe, né? Até porque o número 7 é um número primo, e o número 5 também é um número primo, né? Então, não tem como simplificar mais, ok? Então, é 5 sétimos mesmo. Você estuda 5 sétimos da semana, certo? Vamos lá, continuando. Vamos falar agora de proporção. Vamos retomar a situação do início do capítulo utilizando a escala do mapa abaixo. Vamos determinar a distância entre as cidades de Poços de Caldas e de Belo Horizonte. Observando que a escala é 1 para 8.500.000, o que representa a medida real pela letra X? Nós temos o seguinte, então, ó. Nós temos 1 para 8.500.000 e esse 1 representa o quê? 4 quilômetros? Isso. Então, qual vai ser a distância? Na situação acima, observamos a igualdade entre duas razões, isto é, uma proporção. Considere que os 4 números são nulos. A, B, C e D. Nessa ordem, formam uma proporção, ou seja, A está para B, assim como C está para D. Desculpa. A igualdade de duas razões constitui uma proporção, tá? Dizemos que A está para B na mesma razão em que C está para D. Isso que eu acabei de falar, né? A está para B na mesma proporção que C está para D. Então, nós temos aqui. Os 4 termos de uma razão recebem denominações especiais. Olha o que cada um deles recebe, gente, ó. O primeiro se chama extremo, o outro se chama meio, aqui também se chama meio e aqui outro extremo, tá? Considerando a igualdade entre as duas razões, nós temos. Em qualquer proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, lembra, gente, que eu ensinei para vocês a fazer multiplicação cruzada? É isso aqui, ó. É o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu vou multiplicar A vezes D, né? Ó, multiplicando cruzado. E B vezes C, tá? Sempre que a gente for resolver uma proporção, é assim que nós teremos que fazer. Tá ok? Vamos para alguns exemplos, então? Vamos lá. Então, temos aqui, ó, proporção. Determine o valor dos termos desconhecidos em cada proporção a seguir. Então, eu tenho que x está para 10, assim como 2 está para 4. Então, vou fazer o produto dos extremos ser igual ao produto dos meios, né? Vamos lá. Ó. Primeiro, sempre multiplica aquele que tem letra, tá, gente? Para esse valor que tem letra já ficar antes da igualdade, tá bom? E o que tem número já ficar depois. Então, ó, multiplicando esse por esse, depois esse por esse, ó. X vezes 4, 4x. Agora esse por esse aqui. 10 vezes 2 igual a 20, né? Coloco igual aqui no meio, porque x vezes 4, 4x. Eu venho e coloco igual.
10 vezes 2, 20. Agora eu tenho a equação de primeiro grau normal, né? X, né? Fica sozinho. E esse 4 vem aqui para baixo do 20 dividindo, ó. 20 dividido por 4 é 5. Por quê? 4 vezes 5, 20. Ok? Então, meu valor de X aqui é 5. Letra B, ó. 2 está para 6, assim como x está para 30. Vamos fazer a nossa multiplicação cruzada? Ou seja, o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, primeiro aquilo que tem x. Então, primeiro eu vou multiplicar o 6 pelo x, depois o 2 pelo 30. Vamos lá. 6 vezes x, 6x. 2 vezes 30, 60. X fica sozinho. E esse 6 vem aqui para baixo do 60 dividindo. X é igual a 60 dividido por 6. X é igual a 10, ok? Essa aqui é um pouquinho mais complicada, que requer um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, vamos lá. A minha proporção aqui, ó. 4 está para 6, assim como 10 menos x está para x. Aqui não tem nem como eu dizer, multiplica isso primeiro para depois isso, porque tudo tem x, né? Tudo tem letra. Então, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar primeiro o 4 pelo x, depois o 6, que multiplica pelo 10 e multiplica pelo x aqui. Então, 4 vezes x, 4x. Coloco o sinal de igual, né? Agora, esse 6 vai multiplicar por tudo isso aqui, ó. Então, olha como que eu escrevi. Coloquei o 6, o meu pontinho de multiplicação, abri parêntese, peguei o 10 menos x, coloquei aqui e fechei parêntese. Porque agora o 6 tem que multiplicar pelo 10 e o 6 também tem que multiplicar pelo menos x. Então, vamos lá. Repetir o 4x. 6 vezes 10. Vamos fazer chuveirinho, né, gente? Ó, nosso famoso chuveirinho. O nome correto é distributiva, né? Mas eu gosto de falar chuveirinho, porque aí vocês decoram e não esquecem mais, né? Então, vamos lá. 6 vezes 10, 60. 6 vezes menos x, menos 6x, certo? Aqui é menos, aqui é mais, né? Mais com menos, menos. Então, 6x. Agora, tudo que tem x, jogo para antes da igualdade. Tudo que trocar de lado, troca sinal, ok? Então, o 4x já estava aqui antes da igualdade, então ele permaneceu. O menos 6x estava depois. Eu vou jogar ele para antes, ele vai trocar esse sinal dele aqui, ó. Se era menos 6x, ele vem para cá mais 6x, ok? E o 60 já estava no lugar certo, depois da igualdade, né? Então ele vai permanecer aqui, 60. Então, 4x mais 6x, 10x, igual a 60. X é igual a 60, o 10 vem para cá dividindo, né? Ficou 60 dividido por 10. X é igual a 6. Até aí, tudo bem? Entendido? Quem tiver dúvida, pode voltar, assiste de novo a explicação, tá bom? Vamos dar continuidade, então. Vamos lá. A razão entre a altura de um prédio e a medida de sua sombra em determinada hora do dia é 50 sobre 8. Considerando que nesse horário a sombra do prédio mede 10 metros, qual é a altura aproximada do prédio? Ok? Entendido, gente? Vamos fazer a leitura novamente para vocês compreenderem melhor. A razão entre a altura de um prédio e a medida de sua sombra em determinada hora do dia é 50 sobre 8. Então, essa é a minha razão, 50 sobre 8. Considerando que nesse horário a sombra do prédio mede 10 metros. Qual é a altura do prédio? Bom, gente, aqui falou o seguinte, ó. Altura, né, e sombra. Então, a altura é aqui, sombra é embaixo, certo? O que falar primeiro, você coloca na parte de cima. Falou a altura primeiro? Então, numerador. Depois falou a sombra? Denominador. Aí, se em determinada hora do dia, a sombra do prédio era 10. Se a sombra tem que ficar embaixo, o lado de cá também ela tem que ficar embaixo. Aí pergunta, qual era a altura do prédio em determinada hora do dia? Bom, se eu não sei, eu vou colocar uma letra. Seja X, seja Y, seja A, B, a letra que vocês quiserem, tá?
Então, vamos lá. Fazendo a nossa multiplicação, né, cruzada, né? O produto dos meios pelos extremos. Então, vamos. 8 vezes x, 8x. 50 vezes 10, 500. X é igual a 500 dividido por 8. 8 passou para cá dividindo pelo 500. 500 dividido por 8. Então, nós temos aí 62,5 metros de altura que esse prédio tem, certo? Então, o prédio tem 62,5 metros de altura. Até aí, tudo bem para vocês? Então, vamos lá, continuando. Então, crianças, agora vocês irão fazer os exercícios para mim da página 81, 82, né? Depois irão fazer a 83 e a 84, tá? 81, 82, 83 e 84, tá bom? Então é isso, encerramos hoje por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Professora, não estou conseguindo entender tal questão, me ajuda. Se eu não tiver na hora em casa com o meu material disponível, eu vou pedir para vocês, mandem uma foto para mim da questão, que eu vou lá e resolvo e ajudo vocês, tá bom? Auxilio vocês na resolução, tá ok? Então, beijos, estamos juntos, não se preocupem, tá bom? Tudo vai dar certo e em breve retornaremos ao normal.